Vamos ser pontuais então, já que conseguimos estar todos aqui online e bem-vindos a todos os assistentes que já estão online. Certamente, entretanto, entrarão mais. Temos connosco hoje, e bem-vindos também, o Mário Pires de Schroders, o Diogo Gomes da UBS Asset Management e a Ana Carriço da Fidelity International, são os responsáveis pelo mercado português, falam todos português. Estamos aqui para falar do contexto e das oportunidades que surgiram agora com toda esta situação económica e de saúde pública que é o coronavírus. Enfrentamos uma situação sem precedentes, uma contração económica muito agressiva como resultado de um encerramento voluntário da economia. Mas também, ao mesmo tempo, parece que aprendemos muito bem as lições da crise de 2008 e tanto os bancos centrais como os governos estão a criar medidas de estímulo que são nunca antes vistas e que esperemos que tenham algum efeito no longo prazo. Os mercados parecem achar que é suficiente, que estas medidas de estímulo estão a ser suficientes para contornar as consequências desta economia a meio gás, mas a questão é, serão, e começando pela Ana, se calhar, Ana, estas medidas de estímulo, sejam do lado dos governos, seja do lado dos bancos centrais, são suficientes para controlar as consequências a longo prazo desta crise? Bom dia, espero que continuem todos bem de saúde antes de mais nada. E relativamente à tua questão, Miguel, sem dúvidas, estamos numa situação em que as medidas de estímulo foram sem precedentes. Estimamos que não só porque os anúncios das medidas de estímulo anunciadas surpreenderam pelo lado da abrangência, mas também como pelo lado do tamanho e da rapidez. Estimamos que no total, a nível global, até agora, equivalem a 5% do PIB mundial, mas no entanto achamos que à medida que o confinamento se vai prolongando, efetivamente vão ser necessárias medidas de estímulo adicionais, na Europa principalmente de tipo fiscal, e em especial para aqueles países mais afetados. Não podemos esquecer que em termos de política monetária somos uma unidade, mas não assim em termos de política fiscal. Relativamente aos Estados Unidos, o orçamento de 2,5 dos trilhões americanos foram muito positivos para combater esta crise financeira e sanitária, mas com alguns detalhes de implementação muito complicados. As ajudas destinadas ao desemprego parece que estão a funcionar, mas não assim outras áreas que acabam por esbarrar com umas certas burocracias, ou até mesmo parte dessas ajudas mais discricionais que acabarão provavelmente em mãos de quem em princípio não estava suposto, como por exemplo o caso dos perfuradores, onde já se está a equacionar vir a dar algumas ajudas para evitar que continuem a extrair petróleo. Para terminar, no caso da China, não esperamos significativas medidas de estímulo adicionais, mas achamos que o setor exportador, que requer uma maior mão de obra, irá precisar de ajuda e muito possivelmente venham a aumentar o seu déficit, principalmente para continuar a apoiar o consumo e o investimento em tecnologias. Mário, face às medidas que já estão postas em prática, tantas medidas do lado mais fiscal como do lado mais monetário, o que é que poderá ser mais eficaz e o que é que poderá mais cair em saco roto, digamos, não é? Tendo em conta até porque já vivemos com políticas monetárias tão expansivas há 10 anos. Certo, sem dúvida. Antes de mais, bom dia a todos, espero que se encontrem todos bem de saúde. Queria agradecer também à Funds People por esta oportunidade. Portanto, é realmente uma forma nova de trabalhar e tentar chegar aos clientes. Temos que nos adaptar portanto, com isto realmente é o que temos e temos que tentar fazer o melhor desta situação. Em relação à tua pergunta, eu acho que, por exemplo, em crises anteriores, as medidas utilizadas foram medidas de caráter monetário, não é? Como bem mencionavas, o exemplo mais recente, a crise de 2007-2008, em que basicamente as medidas utilizadas foram medidas monetárias, nomeadamente cortes de taxas, juntamente com medidas destinadas a aumentar a liquidez do mercado, que era essencialmente uma crise financeira, uma crise de liquidez.
Neste momento, nesta crise, que é uma crise sem precedentes, vai ser necessário a conjugação de medidas de caráter monetário, como já vimos, que rapidamente, e como tu bem dizias, os bancos centrais rapidamente acederam ao resgate com uma série de medidas, cortes de taxas, pacotes de estímulo financeiro, compras de ativos, etc. E por parte dos governos também estamos a ver, pela primeira vez, que também estão a aparecer com medidas de caráter fiscal, liquidez para as empresas, uma série de medidas para apoiar negócios que estão fechados e para que não exista um aumento excessivo do desemprego. Esse tipo de medidas tem vindo a ser introduzido. Portanto, eu acho que as medidas monetárias, por um lado, são muito importantes, como vimos na crise de 2007-2008, mas, paralelamente a isso, é necessário também as medidas fiscais. E por fim, como a Ana comentava, nós não sabemos quanto tempo é que as principais economias vão continuar em lockdown e qual é que vai ser o grau de abertura, como é que vai ser essa progressão, essa abertura da economia. Portanto, é necessário que os governos e as autoridades monetárias sejam vigilantes e sejam flexíveis, de forma a poder ajustar as suas políticas à medida que as condições assim o exijam. Portanto, eu diria que, claramente, podemos vir a assistir mais medidas, se claramente a situação assim o necessitar. E numa situação em que a pandemia ficaria sob controle, ou que ficará sob controle, toda esta dimensão de estímulo, qual é que poderá ser o impacto na economia daqui para a frente e na forma dos bancos centrais gerirem a sua política monetária? Vemos muitos artigos a falar de que a consequência económica desta pandemia é mais comparada a uma guerra, uma segunda grande guerra, do que propriamente a uma contração económica como a que foi a 2008. Podemos tirar algumas conclusões daí? Sim, bom, começar também por bom dia e esperar já saúde às pessoas que estão presentes nesta call e dos seus próximos. Em relação a esta pergunta, o que eu diria é que provavelmente o mundo que nós vamos ter depois desta crise do Covid-19 vai ser um mundo mais endividado do que tínhamos anterior. E achamos que provavelmente o impacto que vai ter na dívida vai ser um impacto parecido ao que tivemos na crise financeira de 2008, seria um equivalente a um incremento de 15 a 25% da dívida. No fundo, acabamos por ter uma situação parecida à que tínhamos anteriormente, era uma grande dívida, em que os bancos centrais, de certa forma, estavam obrigados a suster essa dívida e com muito pouca margem para subir taxas. Nós percebemos disso, por exemplo, em 2018, quando a FED começou a subir taxas, o impacto praticamente direto que isso teve no desenvolvimento da economia americana. Então, essa tendência provavelmente vai se acentuar. Outro aspecto também que devemos ter em consideração é que, sim, fala-se de inflação e fala-se de qual é que poderá ser o impacto destas medidas na inflação. É verdade que estas medidas não têm precedentes, tanto pela sua abrangência como pelo seu tamanho, mas também é verdade que vamos ter forças deflacionistas também sem precedentes. Vamos ter taxas de desemprego elevadas, vamos ter provavelmente correções significativas nas taxas de crescimento. Então, nós acreditamos que essa pressão, que a inflação em última medida vai estar mais ou menos sob controle. Acreditamos que provavelmente esteja um bocadinho, venha a estar um bocado acima da inflação que nós conhecemos até agora, mas também não acreditamos que os bancos centrais possam se permitir que haja uma grande incerteza em relação à inflação, porque isso implicaria um aumento dos custos de financiamento e seria contraproducente. Em relação à pergunta se este cenário é parecido com um cenário de
pós-guerra. Bom, eu que eu saiba, não há nenhuma entidade a negociar um cessar-fogo com o Covid-19. Por isso, já, eu tenho... Bem tentam, bem tentam. Bem tentam, mas infelizmente temos cada vez mais a sensação que isto vai ser um processo bastante lento e progressivo e provavelmente não vai haver um regresso à normalidade tal como a conhecemos. E provavelmente esta crise vai catalisar toda uma série de alterações na forma como vivemos e como desenvolve a economia. Por isso, eu mais do que reconstrução da economia, eu falaria de transformação e de um processo mais lento, mais progressivo e que não implicaria tantas tensões inflacionistas como algumas pessoas fazem menção. Claro. Mário, na Schroders, qual é que é o vosso cenário central? Como é que vai ser a recuperação desta crise? Como é que é o mundo daqui a 6 meses? Nossa, é uma pergunta que não tem fácil resposta, porque fala-se muito na típica recuperação em V, não é? Ou recuperação em W. O que é facto é que esse tipo de recuperação, em nossa opinião, vai depender de quanto tempo a economia vai estar em lockdown e quando vai começar a sair desse lockdown. O nosso cenário central é claramente um cenário de uma recuperação em V, na medida que, como foi mencionado anteriormente, a quantidade de estímulos, não só monetários como fiscais, é uma quantidade sem precedentes. Agora, também é certo que, se realmente virmos que há uma dificuldade em voltar a uma situação normal, este processo de recuperação poderá assemelhar-se mais a uma recuperação em W, na medida em que se realmente os vários governos tiverem algum tipo de pressão para abrir rapidamente a economia, poderíamos estar perante um cenário de voltarmos a ter uma segunda vaga de contágios no quarto trimestre, o que forçaria eventualmente a um segundo fecho da economia, à espera então da tão ansiada vacina. Portanto, o nosso cenário central, sim, recuperação em V, pelo que estamos a ver, os esforços que está a fazer neste momento para voltar rapidamente a abrir os principais setores da economia, mas também somos conscientes que o risco é exatamente essa abertura possa provocar uma segunda vaga de contágios. Portanto, há aqui este risco que a recuperação possa ser mermada precisamente por não estar o vírus totalmente controlado. E claramente, portanto, esperaremos e todos olhamos realmente as notícias, quando é que poderá surgir a vacina, porque isso sim vai ser realmente o game changer. Aí poderemos ter muito mais visibilidade e tentar perceber de como é que vai ser essa recuperação. Diogo, para vocês qual é que seria o cenário central e outros cenários possíveis ou outras letras do alfabeto que possam significar a recuperação económica, desde o V, o U, o L, o W? Qual é que é a vossa escolha da letra do alfabeto, digamos? Bom, na verdade é uma coisa difícil, não é? É difícil porque é uma coisa que não está nas nossas mãos. No fundo, a solução desta crise está nas mãos da ciência e na capacidade de nós encontrarmos um tratamento ou uma vacina para este vírus. Nós, na prática, trabalhamos com 3 cenários. Temos um cenário otimista, que seria um cenário em que haveria um regresso a uma certa normalidade a partir de junho, e isso implicaria uma recuperação em V. Temos um cenário central, que é onde nós achamos que é o mais provável, em que só conseguiremos um regresso à normalidade a finais do ano. Isso iria traduzir-se mais ou menos como uma recuperação em U.
E depois temos um cenário pessimista, que não temos capacidade de controlar o vírus e que esta situação se arraste ao longo de 2021, com entradas e saídas de lockdown, e não querendo ser catastrofista, mas quase que poderia utilizar a letra L para esse cenário. A questão aqui, eu acho que, e talvez a forma como os investidores deverão olhar para esta situação, é que fazer market timing neste entorno é muito difícil. E tentar acertar mais ou menos qual é que vai ser a forma da recuperação é praticamente impossível. O que nós estamos a ver agora, vimos na semana passada, esta semana já mudou um bocadinho, na semana passada o mercado estava especialmente otimista e na verdade parecia que vai regressar tudo à normalidade a partir do verão. Esta semana não se nota o mercado assim tão otimista e se calhar não só antecipa mais uma evolução em W. Mas eu acho que talvez, e voltando a insistir na resposta que eu dei anteriormente, é certo que nós vamos sair desta crise de uma forma diferente, o mundo vai ser diferente, e eu acho que o que os investidores deviam tentar fazer, em vez de estarem a tentar adivinhar a forma da recuperação, é tentar adivinhar como é que vai ser o mundo no pós-Covid-19. E há coisas que, nesta altura do campeonato, parecem ser mais ou menos claras. O que eu tinha falado anteriormente, vamos ter um mundo mais endividado, as obrigações vão ter os rendimentos que vão ter, mas, por exemplo, da parte em relação ao mercado acionista, vamos provavelmente ter um mundo muito mais digital, e a prova disso é a forma como nós nos estamos a reunir hoje aqui. Então havia toda uma série de tendências que já estavam presentes no mercado, como a digitalização da economia, as fintechs, a robótica, que no fundo provavelmente vão ser catalisadas por esta crise. Então eu acho que seria um exercício interessante dos investidores tentarem repensar as suas carteiras e ter em consideração todas essas tendências que estavam latentes e que se viram aceleradas por esta crise. Claro. Ana, está-me a ouvir? Estou. Vocês a mim? Sim, perfeitamente. Peço desculpa, tive que vir para o jardim porque é o único sítio onde parece que tenho melhor rede. E acho que sim. É onde se ouve melhor e vê-se melhor. Muito obrigada. Estamos a falar do formato da recuperação Okay. E nós todos sabemos que isto tudo começou na China. Foi o ponto de partida desta crise e eles já estão, digamos que, uns passos à frente de nós. Como é que vocês, ou as vossas equipas locais na Fidelity, estão a ver o processo de reabertura da economia chinesa e que exemplos, ou que lições podemos tirar desse processo? Basicamente, o feedback que estamos a ter é que agora o mais importante é o ritmo da recuperação. E a atividade registada em março justifica um certo otimismo. Se bem as famílias ainda estão a atravessar por algumas dificuldades, já começamos a ver sinais positivos a partir do setor industrial e a nível corporativo. Portanto, as empresas do Estado reanudaram todos os investimentos, ou pelo menos a maior parte, o setor de imóveis já começou a subir e também os fabricantes começaram a recuperar. Se bem é verdade que as companhias na China, mesmo que o setor privado tenha certas dificuldades em voltar ao seu normal, a presença na economia das empresas do Estado também irão facilitar que arranquem com maior facilidade, pelo menos no contexto ou relativamente a outras regiões. Em termos de produção industrial, o primeiro trimestre fechou com uma queda de cerca de 10% relativamente ao trimestre anterior, mas só março registrou uma subida de 32%, o qual nos dá indicações de que no mundo em que existe um distanciamento de tipo social, há uma relativa facilidade para reabrir o setor das manufaturações sobre o setor de serviços. Claro. É notável que o setor imobiliário já se viu até estar a níveis semelhantes aos de 2019, o consumo também aumentou,
as escolas abriram, 90% dos trabalhadores já voltaram aos seus trabalhos e também 90% daqueles projetos do Estado relacionados com infraestruturas também já estão em andamento. Portanto, as nossas expectativas é que a China venha a recuperar na segunda metade do ano, aliás com melhorias estruturais no PIB, onde o consumo irá tomar o maior protagonismo, porque a nível comércio a China depende do resto do mundo, que neste momento se encontra confinado. Claro. Os mercados de ações acabam por ocupar bastante os headlines, mas também o mercado de obrigações foi especialmente afetado, pelo menos em termos de perfil de liquidez, no início desta crise. Nem os mercados mais líquidos de dívida pública estiveram completamente imunes a essa situação. Diogo, a pronta atitude dos bancos centrais, ou a mera comunicação dessa atitude, teve o impacto que seria de esperar e ajudou a controlar a situação? Como não, já não acho que aqui os bancos centrais tiveram um papel fundamental, tanto pela rapidez como com a contundência com que agiram. Então, felizmente, esta crise pandémica não se tornou numa crise de liquidez, tanto a ver com a forma como os mercados reagiram, tanto no incremento de spreads como na descida de spreads e no processo de restauração da liquidez no mercado. Infelizmente, isso simplesmente vai ser uma parte da equação. Fundamental, mas simplesmente uma parte. É verdade que os bancos centrais conseguiram agir com grande contundência e rapidez, fazendo chegar dinheiro aos mercados e garantindo a liquidez. Agora a questão é saber como é que se criam mecanismos para que essa liquidez chegue à economia real. E isso é um processo muito mais complexo. Eu acho que é o tema mais complicado que os governos têm nesta altura nas mãos. E é verdade que existem perfis diferentes e governos diferentes. Obviamente que para os chineses, ao terem uma economia que está muito mais intervencionada pelo Estado, para eles é muito mais fácil fazer com que esse dinheiro chegue à economia real. Claro. Em modelos como os que temos na Europa ou nos Estados Unidos, esses mecanismos na prática não existem. E então a questão é saber como é que se vai conseguir fazer com que essa liquidez chegue de uma forma eficiente às economias reais. Mais umas lições que temos que aprender com esta crise, não é? Ana, há algum cenário em que vocês considerem na Fidelity que podemos ver novamente a liquidez a secar no mercado? E como é que vocês estão preparados? Como é que vocês preparam os vossos fundos de dívida e de obrigações de dívida pública e obrigações corporativas neste contexto? Na Fidelity gerimos a liquidez em 3 níveis. O primeiro nível seria a nível mercado, a nível fundo, que seria o segundo nível, e também a nível companhia, tanto sejam companhias nas quais já estamos investidos, como aquelas que possam ser alvo de vir a investir. Enquanto à liquidez dos mercados, achamos que nas últimas semanas melhorou e, portanto, tem vindo a melhorar, embora haja ainda algumas distorções nos mercados de obrigações, mas os níveis de negociação não estão muito longe dos que existiam antes da crise. Enquanto à nossa gestão de liquidez nos fundos, para nós 2 aspectos muito importantes. Por um lado, a proximidade relativamente às nossas equipas de trading, sem perder o foco no que são as oportunidades de investimento identificadas, para poder maximizar a eficiência quando chegar à altura de materializar, em termos de negociação, em termos de trading, quando chegar à altura de materializar essa oportunidade de investimento. Por outro lado, o controlo de liquidez nos fundos também é extremamente importante, até se acentua quando a volatilidade aumenta. Nós queremos ser capazes de vender aquilo que queremos vender, independentemente de se são os ativos mais líquidos ou não, no caso de querer normalizar ou aumentar uma exposição à liquidez nas nossas estratégias. Eu até me atrevo a dizer que nos casos em que os fundos, em que houve alguns portfolio managers que quiseram
que quisessem ter um nível mais alto de exposição a ativos líquidos, aquilo que fizeram foi fazer uma tomada de lucros para poder aumentar, como digo, essa exposição à liquidez. E em termos das companhias, para nós, a nossa equipa de analistas já está a incorporar nos seus modelos o facto de que as companhias, muitas delas, vão ter umas receitas muito próximas a zero, e também convidam as próprias empresas com quem nos reunimos para que utilizem esses mesmos modelos, onde recolham cenários de uma contração de liquidez para os próximos meses. De facto, a maior parte dos analistas da Fidelity calcula ou estima que 50% das companhias na Europa venham a sofrer uma contração de liquidez para os próximos 12 meses. Portanto, muito importante mantermos focados em relação às companhias que seguimos, na fortaleza dos seus balanços, na estrutura de capital e também como é que as equipas de gestão gerem essa contração de liquidez. E Mário, é impossível falar de obrigações, de liquidez nas obrigações sem tocar no tema da yield, e é impossível tocar em yield sem falar do que se tem passado com os preços do petróleo. O mercado yield americano tem um grande peso da indústria petrolífera. Como é que vocês veem evoluir a commodity em si e o impacto no mercado yield norte-americano? É verdade, o fecho da economia e a respectiva queda no consumo está a ter um grande impacto no preço do petróleo. Aliás, não sei se viram esta semana, com o fecho do contrato de maio do WTI West Texas, fechou pela primeira vez em território, chegou a transacionar em território negativo, quer dizer que os produtores pagavam aos compradores pelo petróleo. Portanto, algo claramente insólito. Esta situação realmente vai levar ao limite às empresas que estão a operar neste setor. E claramente esta situação vai ter um impacto no high yield. Porque se nós pensarmos no mercado high yield americano, isso representa, essa parte representa 11,7% do índice. Portanto, qualquer queda no preço do petróleo e as suas consequências, obviamente, vai ter impacto no mercado high yield. Se olharmos, por exemplo, para o mercado europeu, essa componente de energia é apenas de 2,6%. Portanto, neste caso, se pensarmos em investir em high yield, se calhar o high yield europeu estaria melhor posicionado que o high yield americano. Mas, tendo dito isto, nós achamos que as quedas foram de tal magnitude, as quedas no mercado high yield foram de tal magnitude que neste momento apresentam oportunidades nunca vistas. O mercado está a descontar taxas de default de 2 dígitos, nós acreditamos que não vamos chegar a tanto e, como consequência, apesar de tudo, existem oportunidades no mercado high yield. Nós, aliás, fizemos alguns estudos em termos de expectativas, se realmente investíssemos agora no mercado high yield, seja, por exemplo, vamos imaginar o mercado high yield americano ou high yield global, e ficássemos investidos nos próximos 3 anos, os retornos que obteríamos por investir em high yield seriam retornos tipo equity, ou seja, retornos de 2 dígitos. Portanto, sim, é verdade que o impacto da queda do preço do petróleo impacta o mercado high yield, mas o que é facto, em nossa opinião, o mercado sobre-reagiu a essa situação. Aliás, nós vemos que, se olharmos para o mercado de ações e olharmos para o mercado, por exemplo, das commodities do petróleo, há aqui o mercado de ações está, se calhar, com uma perspectiva muito mais otimista que nós estamos a ver, se calhar, no mercado das commodities e, por consequência, no mercado de fixed income. Mas acreditamos que sim, que tem impacto. O impacto acreditamos que possa ser limitado e que, neste momento, apesar de tudo, devido ao sell-off, aparecem algumas oportunidades. Claro. Eu talvez fizesse um comentário que acho que é interessante, que é o facto de que, e voltando ao tema dos bancos centrais, os bancos centrais começaram a comprar de forma indireta a yield, de forma indireta ou praticamente direta a yield.
Eu acho que não é boa ideia ir contra a corrente em relação às políticas dos bancos centrais, e, em última instância, os bancos centrais estão também a suster o mercado aí. Claro. E eu, já que tem a voz, isto com a China na linha da frente da retoma da atividade económica, que oportunidades é que podem surgir daí? Claro, eu acho que o tema da China acho que é um tema muito interessante por várias razões e acho que é preciso tentarmos perceber o que é que se passou aí, o que é que podemos aprender do que se passou na China e também tentar perceber se a nossa situação é comparável à da China. Isso é uma questão que para mim não está em aberto. É verdade que o Covid foi uma crise global que afetou todos os países, mas o que diferenciou a evolução do Covid nos diferentes países, até hoje e ao que se sabe, foi a contundência e a rapidez com que as autoridades reagiram. E os chineses foram extremamente contundentes e rápidos na forma como reagiram. Na altura, eu recordo em fevereiro, todos ficámos surpreendidos com a magnitude da intervenção do governo chinês, com a construção daquele hospital em menos de 10 dias, etc. É verdade também que os chineses tinham uma outra experiência com este tipo de vírus, já tinham passado pela experiência do SARS, e para nós todo este tema dos vírus era algo bastante longínquo, e parece que os nossos governantes não estavam muito sensibilizados ao risco e ao perigo que representa uma pandemia. Então, eles nesse aspecto estão muito mais à frente do que nós, na forma como reagiram e geriram esta crise. Eu esta semana, no princípio desta semana, tivemos uma conference call com o nosso gestor de ações chinesas, e ele teve-nos a contar que na China existe um sistema que monitoriza 800 milhões de pessoas, em termos de geolocalização, para perceber se essas pessoas estiveram perto de um foco de Covid-19. E se essa pessoa é identificada como uma pessoa que esteve perto de uma pessoa que foi identificada com Covid-19, existe automaticamente um protocolo em que essa pessoa tem que se isolar em casa, ou que essa pessoa tem que passar a usar máscara. Quer dizer, estou muito à frente de nós na gestão desta pandemia. Depois também, e é verdade que os níveis de contágios na China são muito mais baixos do que os que nós tivemos na Europa, por isso as consequências vão ser completamente diferentes. Depois há aquilo que já tinha feito menção anteriormente, é que a China, ao ter um Estado, uma economia em que o Estado intervém com muito mais facilidade do que na Europa ou nos Estados Unidos, eles têm muito mais facilidade em contornar ou em injetar liquidez na economia real. Então, acabamos por ter um bocado esta situação que não deixa de ser surpreendente, é o reverso daquilo que nós tínhamos como referência. Antigamente dizia-se que quando os Estados Unidos espirrava, o mundo constipava-se. A verdade é que com a história do Covid-19, é verdade que a China constipou-se, mas o mercado chinês só corrigiu 5%, enquanto o S&P 500 chegou a corrigir menos 30%. Então já há aqui uma mudança de paradigmas. É verdade que também as ações, na altura quando começou esta crise, as ações chinesas estavam mais baratas do que as americanas em termos de múltiplos, e também que o mercado chinês é composto por os chips que tendem a ter uma melhor resiliência a este tipo de contextos. Mas a verdade é que há muita coisa que mudou em relação à China e em relação à Ásia. Eu acho que a maior parte dos investidores e não olha para a China como se fosse um mercado exportador para o Ocidente. Isso não é verdade. Hoje em dia 60% das exportações fazem-se dentro da Ásia. Eles já não estão tão dependentes do negócio exportador para
para o Ocidente. Então, um bocado, a mensagem que nós queremos passar em relação à China é que provavelmente os investidores deveriam repensar a forma como olham para aquele mercado. É curioso que já a maior parte dos investidores que estão-nos a ouvir aqui nesta call, provavelmente a expressão que têm à China é através de fundos globais e emergentes. E acaba por ser uma exposição bastante residual, se tivermos em consideração que hoje em dia a China representa 16% do PIB global, que curiosamente no MSCI World All Countries só representa 3,6% do índice, quando o mercado chinês é o segundo maior mercado do mundo em termos de capitalização. E acontece o mesmo fenómeno com as obrigações. O mercado obrigacionista chinês, com 14 bilhões, é o segundo maior mercado obrigacionista do mundo. E é verdade que os investidores praticamente não têm exposição a esse mercado. E curiosamente, esse mercado, nesta crise, é o único mercado que teve um retorno positivo, teve uma descorrelação completamente negativa, uma descorrelação positiva em relação aos outros mercados, enquanto os outros mercados negativa, enquanto os outros mercados estiveram mais ou menos correlacionados, e tiveram um comportamento também muito menos volátil. Então, em última instância, a mensagem que nós queremos passar é que, da mesma forma que os investidores até agora tinham exposições a fundos dos Estados Unidos ou fundos à yield americano, o que é que seja, na verdade, se calhar faz sentido pensar se a abordagem que tem para a China não devia ser a mesma, tendo em consideração o peso que eles têm hoje em dia na economia global. E por fim, e também uma última recomendação, é que nós acreditamos que para entrar no mercado chinês justifica-se entrar através de uma gestão ativa. Em parte porque é um mercado bastante conhecido, as pessoas não conhecem o mercado. Há muitos aspectos desse mercado que são muito específicas ao mercado. Por exemplo, as pessoas não têm, o mercado onshore chinês é detido em 86% por pequenos investidores. É um mercado essencialmente de pequenos investidores e curiosamente esse número é bastante impressionante. A média, o tempo médio com um desses investidores detém uma ação são 10 dias. Eles são altamente especuladores. Por isso, para um investidor mais profissional, estruturado, em que se concentra mais nos fundamentais das empresas, é um mercado relativamente fácil de se tirar valor dos investimentos e de criar valor para os investidores. Nós, a UBS, estamos presentes no mercado chinês há 30 anos, temos uma presença local em Hong Kong e em Xangai e em Singapura, e já temos uma ampla gama de produtos para dar acesso ao mercado chinês, tanto pela parte acionista, sendo o nosso fundo UBS China Opportunity uma referência no mercado, mas também temos um China Fixed Income e também temos um China Asset Allocation. Por isso nós estamos aqui e temos as ferramentas para os investidores que quiserem repensar a sua alocação ao mercado chinês. Claro. E, Mário, em termos do que são estas ações chinesas que o Diogo falava, é possível olhar para o continente asiático de uma forma mais abrangente e ir buscar diversificação a outros países que estejam numa situação mais próxima da China? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Como o Diogo falou aí bem, portanto, a China é o principal mercado asiático, mas existem outros mercados. E o que foi comentado anteriormente, dado que esta situação, esta pandemia começou na Ásia, começou na China, antes de dar o salto para a Europa, portanto os governos asiáticos tiveram a oportunidade e foram realmente bastante contundentes nas medidas de combate ao vírus,
mais rápidas e mais contundentes. Portanto, é lógico também pensar que será o primeiro continente a sair desta crise. E vimos que, em termos de valorizações, o Diogo também falou que os Estados Unidos, talvez quando comparado com a Ásia, tinha valorizações muito mais elevadas. O mercado asiático não estava na altura, antes desta situação do Covid-19, com valorizações tão elevadas. Portanto, parece-nos que existem oportunidades. Depois, por outro lado, também a questão de um dólar com muito maior liquidez e mais enfraquecido também, historicamente, tem favorecido os emergentes. E neste caso, se olharmos para os emergentes como um todo, a Ásia parece-nos realmente uma região mais interessante, precisamente porque as condições que foram aplicadas para combater a crise. Depois, por outro lado, também é uma região onde as empresas têm muito menor alavancagem operativa. Portanto, é uma região cujas empresas têm balanços mais sólidos, vê-se muitos negócios serem negócios familiares, em que os balanços são geridos de uma forma mais conservadora, não há tanta alavancagem e, por outro lado, também é uma região que oferece uma alta rentabilidade por dividendo. E estamos a ver que no mundo ocidental, uma crescente pressão para cortar os dividendos. Essa mesma situação não estamos a ver na Ásia. Portanto, por esse conjunto de situações, achamos que a Ásia, não só a China, mas a China também, mas há mercados que podem ser interessantes, como podem ser, por exemplo, Taiwan, Coreia. Portanto, são mercados que nos parecem interessantes como forma do investimento em ações. Se nós olhássemos para o mundo e tivéssemos que começar a investir em ações e temos o mercado americano, o mercado europeu e o mercado asiático, talvez se calhar valia a pena aumentar a exposição ao mercado asiático. E os nossos clientes já começam a manifestar algum interesse nesse investimento. Alguns realmente começam por uma abordagem Ásia como um todo, Ásia ex-Japan, mas outros vão um pouco mais além e tentam fazer um overweight da exposição que têm a mercados emergentes com a China. E como o Diogo falava, portanto, a China, há aqui realmente duas realidades. Uma que é a realidade do mercado offshore, em que a composição setorial é talvez um pouco parecida ao mundo ocidental, mas depois há um mercado muito mais interessante que é o mercado doméstico, o chamado mercado China A, onde a composição setorial é muito mais forte, muito mais diversificada, com milhares e milhares de empresas, e em que estas empresas, realmente, a ideia de que nós temos da China, de ser o manufacturing do mundo, está a mudar. Essa parte está a ser desviada para outros países, como pode ser o Vietnã ou o Bangladesh, e a China concentrar-se realmente em produtos de valor acrescentado e competir de igual para igual com os Estados Unidos, nomeadamente a inteligência artificial, nos veículos elétricos, toda essa parte de telecomunicações. Portanto, achamos que há claramente aqui um caso Ásia e ou China que possa fazer sentido daqui para a frente como consequência desta situação que estamos a viver. Claro. Só deixar uma nota que se quiserem deixar perguntas para depois distribuirmos entre os panelistas, deixem no segmento Q&A que tem a ferramenta Zoom que está no canto, na parte inferior da ferramenta. Aproveitando, se calhar ainda o Mário, antes estávamos nós no final do ciclo e só se falava ou muito do enfoque no que se refere a soluções de investimento, eram soluções alternativas que pudessem ser menos relacionadas com o mercado. Que soluções alternativas é que fazem sentido neste contexto agora? Essa é uma boa pergunta, Miguel, porque realmente tem-se falado muito nos alternativos e claramente a prova dos 9 é realmente quando nós decidimos investir em mercados em alternativos, será que realmente esses alternativos cumprem a sua função quando realmente são necessários? E a nossa opinião nas Shnodas é que sim, que os alternativos realmente têm um papel muito importante a desempenhar nas carteiras dos investidores, na medida em que o caráter assimétrico dos retornos ajudam a estabilizar os portfólios, sobretudo em momentos de alta volatilidade. Como é sabido, nas Shnodas nós temos vindo a desenvolver soluções para que os clientes possam investir em alternativos, nomeadamente com a nossa plataforma Gaia, que
conta já com 11 anos de existência e neste momento o que nós achamos, talvez nesta altura onde existe uma grande volatilidade e grande incerteza, talvez as melhores estratégias que poderão ter sentido neste contexto são as estratégias conhecidas como multi-strategy e multi-manager, ou seja, uma espécie de multi-asset no mundo dos hedge funds, em que basicamente o que estaríamos aqui a falar seria realmente estratégias diversificadas por gestor e por estratégia, de tal maneira que não concentramos o nosso investimento num único tipo de estratégia, que pode ser, por exemplo, Global Macro ou Long Short, porque às vezes vemos que realmente queremos investir em alternativos, mas o contexto às vezes é difícil e está a mudar e muitas vezes concentramos o investimento em alternativos numa única estratégia e perdemos, se calhar, às vezes outras oportunidades. Os multi-strategies, multi-managers oferecem precisamente isso, o investimento de uma forma, diria, transversal às melhores estratégias de hedge funds. E com a vantagem que acabam por, muitas delas, ter muito pouca exposição ao beta do mercado, ou seja, não dependemos tanto da direcionalidade do mercado, mas dependemos muito mais no alfa. Portanto, é neste momento, sem dúvida, um momento para realmente ver se estas estratégias de alternativas claramente funcionam. A nossa opinião é que sim, e sobretudo as conhecidas como multi-strategy e multi-managers poderiam ter aqui um papel interessante a desempenhar. Claro. Uma pergunta que foi deixada aqui por alguém na audiência, e se calhar vou dirigir ao Diogo. Em ações, qual é que é o melhor, ou como é que os vossos gestores estão-se a posicionar em termos setoriais para os próximos meses? Eu suponho que também diferentes estratégias têm diferentes posicionamentos, mas há entre os setores que foram menos afetados, como foi a farmacêutica ou a alimentação, setores mais penalizados como a energia ou o turismo, ou setores beneficiados pela política fiscal expansionista, qual é que é a tua opinião, Diogo? A forma como nós como estamos posicionados na carteira e temos observado da forma como se evoluiu esta situação dos últimos tempos, uma coisa que nós destacamos é tudo que tem a ver com a revolução digital e o facto de haver cada vez mais coisas digitais. Então, tudo que seja formação online que foi desenvolvido ao longo dos últimos meses é algo sobre o qual temos posição e sobre ponderação. Também estamos positivos em relação a tudo que esteja relacionado com saúde. Em parte, era o que eu fiz menção anteriormente, são umas tendências que já existiam no mercado e que se viram aceleradas por esta crise e é nessas tendências que nós estamos sobreexpostos. Claro. Ana, como é que está a indústria da gestão de ativos a enfrentar esta situação? Qual é que está a ser o impacto na vossa forma de fazer negócio? Eu aposto que isto é uma pergunta que também interessa a muitos dos assistentes. Como é que estão a viver isso na Fidelity e como é que veem os vossos parceiros ou concorrentes, digamos, se calhar a enfrentar esses desafios? Neste momento, basicamente, estamos todos a trabalhar desde casa, pelo menos aqui na Europa. Na Ásia, aos poucos, já estão a fazer turnos, mas e em termos de flows, não estamos a ver outflows massivos. Achamos que talvez no meio prazo veremos mais outflows daqueles que estamos a viver agora, principalmente quando o confinamento acabar e aqueles empresários ou as pessoas com poupanças investidas em fundos de investimento precisem de deitar mão para poder recapitalizar os seus negócios ou para se voltarem a pôr em andamento. Nós estamos a identificar algumas oportunidades de investimento em todos os segmentos. Não sei se posso falar disso agora ou se é para... Força. Achamos que existem oportunidades de investimento devido aos atuais níveis de spreads, não só para os clientes mais conservadores
portanto, para o componente das obrigações das carteiras, mas também para clientes com perfil de risco médio e também com maior tolerância a risco. Enquanto às obrigações, principalmente que sejam de vencimentos curtos ou na parte mais curta da curva das taxas de juro, para tratar de limitar a sensibilidade a possíveis movimentos de política de tipo monetária e fiscal, sem ter que renunciar a ter uma carteira global, diversificada e que tenha um rating médio de crédito de investment grade. Estamos a falar de um Global Short Duration Income, que além disso também tem um objetivo de rendimento de 1% por ano. Portanto, este tipo de estratégias de obrigações globais, flexíveis, que abrangem tanto dívida pública como dívida de empresas, high yield, dívida de mercados emergentes, achamos que podem ser interessantes. E para clientes com um nível de risco um bocadinho mais elevado, portanto falamos de tolerância a risco a nível moderado, achamos que até mesmo aquelas estratégias focadas na geração do rendimento estável podem oferecer vantagens, porque não só investindo na parte das obrigações que com os bancos centrais a comprar dívida de empresas, mas também high yield com vencimentos curtos e com os spreads, com os níveis atuais, pode ser beneficioso para essa componente de obrigações, mas também com abertura para investir em ações, em ETFs, em infraestruturas e procurar uma combinação a níveis de risco assimétrico, mas que ao mesmo tempo, com esse posicionamento que antes também falava o Mário, de Ásia e em geral dívida de mercados emergentes e high yield, possam continuar a manter essa sustentabilidade e frequência na geração do rendimento. Mário, a audiência deixa aqui uma pergunta de qual é que é a vossa expectativa sobre a reunião Special European Union Council a acontecer amanhã e qual será potencialmente o impacto nos ativos da zona euro? Tens alguma opinião? Na verdade é que o que nós esperamos na zona euro é que exista cada vez mais um consenso, não é? Porque aqui o grande debate claramente é a diferença entre norte e sul, não é? Enquanto que, por exemplo, o sul da Europa realmente pede claramente uma mutualização da dívida, o norte da Europa está relutante em avançar para esta situação. Agora, aqui a questão é realmente, se nós olharmos para trás, 2011, 2012, em que quando tivemos a crise soberana do euro, em que os principais países, Portugal e Grécia, portanto eram pequenos países, portanto a coisa foi resolvida de uma maneira realmente mais fácil, porque realmente a dimensão desses países não era grande. Agora que temos aqui dois países, que no caso, por exemplo, da Itália e da Espanha, que estão realmente a pressionar, e é claramente aqui uma situação em que temos de ver como é que se resolve esta questão, porque isto, no que diz respeito ao futuro do euro, é muito importante poder chegar a algum tipo de acordo. Há aqui várias maneiras de o fazer, mas é importante que esta situação em que estamos a viver, sobretudo em Itália, que começa a crescer um maior desafeto em relação à permanência no euro. Portanto, é fundamental que os países chamados como core realmente estejam à altura e possam chegar a um acordo precisamente para evitar males maiores. Claro. Portanto, tem-se falado muito nisso. Nós tivemos realmente já aqui internamente várias conversas, não só internamente nas rodas, mas com convidados externos e economistas externos, em que isso é a situação que tem que resolver. O cenário central é que sim, é que vai-se ter que encontrar alguma maneira de fazer algum tipo de mutualização. Se isto realmente é através de lançar obrigações ou não sabemos, mas a questão é que tem que haver alguma forma de transferência de fundos para o sul da Europa, porque senão nós podemos estar ante uma situação muito complicada, porque o tamanho, a dimensão da Itália, que é um G7, ou a Espanha,
portanto, pode pôr em causa realmente o futuro do euro. Portanto, temos que caminhar nessa direção, a um maior entendimento entre Norte e Sul da Europa, isso sem dúvida. Aqui a audiência deixa outra pergunta interessante, e já que focaste tanto na China, as preocupações ESG são compatíveis com investir na China? Eu acho que sim, João. Hoje em dia eu acho que hoje em dia a ESG já faz parte do processo de investimento de qualquer gestor, no sentido em que, no fundo, o ESG é um indicador de sustentabilidade de longo prazo. E nós, por exemplo, nas nossas carteiras temos um turnover muito baixo, costumamos ter ações em carteira durante 3, 4 anos. É óbvio que chamamos a atenção o tema ESG, no sentido em que queremos estar investidos em empresas que têm um negócio sustentável, que não poderão ter mais à frente problemas relacionados com uma pouca sensibilidade ao cumprimento das normas relacionadas com a ecologia e com a sustentabilidade. Eu adicionaria só aqui uma pequena questão. Aqui, quando nós olhamos para o ESG, por exemplo, que é um critério muito amplo, portanto, temos o E, temos o S e temos o G. Se calhar, por exemplo, na Europa, a parte environmental, o E é mais sensível, mas se calhar na China, a parte mais sensível é a parte da governance, do G. Portanto, e aí realmente o que o Diogo diria, portanto, é fundamental que se façam progressos nesse sentido, mas eu diria que para os investidores ocidentais, para investir na China, é que se calhar a parte mais importante do ESG seria o G, não é? A parte da governance. Poder perceber em que empresas é que estamos a investir e se essas empresas estão a fazer o que realmente têm que fazer. Sabemos que a parte do environmental se calhar ficará um pouco para segundo plano, precisamente porque é uma indústria ainda muito focada no manufacturing, portanto há uma grande parte industrial, estão a crescer um ritmo, ou estavam a crescer um ritmo alto, e portanto se calhar a parte E do ESG será a que fique para um segundo plano. Mas sem dúvida, como o Diogo dizia, hoje em dia é quase impossível pensar em investir sem ter em conta os critérios ESG, e as empresas são conscientes disso e têm estado a trabalhar nesse sentido, e para além disso, os próprios detentores de grandes posições em ações fazem pressão para que isso aconteça. Claro. E Ana, as grandes tendências demográficas que já existiam e que agora se calhar sobressaem ainda mais, de que forma é que isso se reflete na forma de investir? Sim, eu acho que o facto de investir em megatendências, tudo o que são megatendências, acreditamos que ajuda a investir mais no meio e longo prazo e, portanto, eliminar alguns erros enquanto a tomada de decisões em função das notícias e de eventos mais de curto prazo. Acho que também o tema demográfico implica mais previsibilidade que outras megatendências, porque acho que somos todos capazes melhor de perceber que o envelhecimento, o crescimento da população e até mesmo a alteração nos hábitos de consumo podem trazer novas oportunidades de negócio, nomeadamente no setor de saúde, na parte de processamento e aproveitamento de recursos naturais e também na parte do consumo da tecnologia. Claro que me podem perguntar, mas então porquê é que demografia e não tecnologia? Pois eu diria que no caso da tecnologia tudo acontece de forma muito rápida, com o qual às vezes fica mais difícil identificar quem é que vão ser os winners do futuro. No entanto, numa temática mais demográfica, normalmente recolhe aqueles setores que achamos que vão ser os menos penalizados em função daquilo que estamos a viver agora. Digamos que consumo, digamos que saúde e digamos também que consumo de tecnologia. Portanto, tudo o que são megatendências que nos permitam olhar mais a longo prazo do que no curto prazo, principalmente para um investidor com perfil de risco mais elevado, podem perfeitamente funcionar. Claro. Infelizmente não temos tempo para mais perguntas, vamos ser pontuais a terminar o webinar da mesma forma que fomos pontuais a começá-lo.
Portanto, quero agradecer antes de mais a todos os assistentes que estiveram e que estiveram até ao fim, principalmente, e aos speakers, aos nossos ilustres speakers, Mário Pires da Schroders, Diogo Gomes da UBS Asset Management e Ana Carriço. Muito obrigado e saúde a todos. Saúde Obrigado, e obrigado peço desculpa pela saúde a mal. todos. Muito obrigado. Adeus, Adeus. passem bem. Tchau.